convido o Davi para participar da mesa, com muita honra. Davi Capistrano já é um nome muito conhecido, não adianta falar muito, mas vou falar da minha honra, né, da satisfação, da grande oportunidade de recebê-lo. Para mim, enquanto uma das pessoas fundamentais na organização do movimento crítico, né, do movimento sanitário no Brasil, fundador do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o SEBS, e da revista Saúde e Debate, associação essa que foi, de fato, um ator mais fundamental na construção de um pensamento, de uma alternativa em saúde no Brasil. E a revista também, né, que até hoje é um instrumento regular de consulta, de pesquisa, né, de referência para todos aqueles que trabalham no campo da saúde pública e que têm um compromisso com a transformação do serviço de saúde. Além disso, foi, não por coincidência, na gestão como secretário de saúde de Bauru, do Davi, que na nossa parte específica do movimento Saúde Mental, tivemos a possibilidade de organizar o segundo Encontro Nacional de Trabalhadores de Saúde Mental, o que não acontecia, então, há cerca de 10 anos, quando foi lançado um lema novo, né, de transformação da sociedade, para uma sociedade sem manicômio, que de fato revigorou todo esse campo de ação prática, né, e fundamentalmente de ação prática, né, ação essa que foi começada a ser colocada em Bauru, em prática, e que influenciou na condução de todo o movimento no nível nacional e também, posteriormente, em Santos. Também acompanhando o trabalho do Davi, seja com toda a condução do município, nas novas questões, nas suas experiências que se está desenvolvendo no município de Santos, para além do campo da saúde. Bem, então, não sei se Galo quer complementar alguma coisa, falar, mas eu... Não, só rapidamente, quer dizer, hoje para frisar aquilo que, de certa forma, já tinha adiantado ainda agora na mesa de abertura. Quer dizer, que não é por acaso que nós convidamos o Davi para fazer essa aula inaugural, porque a gente acredita que a questão da saúde da cidadania, esses impasses e caminhos e descaminhos da reforma sanitária sobre o qual ele deve discorrer hoje, como sempre brilhantemente, tem muito a ver com uma nova perspectiva de se pensar não só a questão da saúde mental, no caso específico do curso que o Paulo coordena, mas especialmente dentro de um processo de planejamento completamente diferenciado. Não só do ponto da sua perspectiva teórico-metodológica, mas também do ponto das suas bases de articulação social. Eu acho que é fundamental, e os alunos do nosso curso vão poder discutir isso várias vezes e aprofundadamente, essa percepção de um gestor, de um planejador que trabalha com uma perspectiva comunicativa diferenciada que consegue efetivamente descobrir, no meio daquela paisagem que a gente está acostumado a olhar, questões importantes, problemas importantes, como, por exemplo, a questão da saúde mental em Santos. Quer dizer, talvez essa escolha da junção do planejamento com a saúde mental seja uma forma importante de, já do ponto de vista prático, mostrar como é que, na verdade, os novos planejadores, os novos gestores devem olhar para a realidade com a perspectiva de transformá-la de uma forma efetiva, de uma forma bonita, criativa e de uma forma extremamente avançada, como o Davizinho foi capaz de fazer lá em Santos. Então, era mais ou menos isso. À vontade. Tá bom. Bom dia para todos. Peço inicialmente licença para falar aqui sentado. E quero, evidentemente, de início agradecer o convite que me foi formulado pelo Paulo Amarante e pelo Edmundo Galo, coordenadores dos cursos, e através deles também saudar todas as autoridades que compuseram essa mesa aqui, que eu estava conversando com a Célia lá no fundo, e foi uma mesa de peso, não porque todos sejam tão gordos quanto eu, mas porque estavam aqui os principais luminários desta escola, aos alunos dos dois cursos. E dizer que, de uma certa maneira,
Eu me preparei para vir aqui imaginando que os 50, quase 60 inscritos nos cursos de especialização em saúde mental e de planejamento são ou serão aquilo que o Maquiavel chamava de príncipes, ou seja, são pessoas que estão se diferenciando, se destacando da massa dos cidadãos comuns para se tornarem líderes, executivos, administradores, na linguagem que se usava no final do século XV, do início do século XVI, quando Maquiavel escreveu exatamente O Príncipe. São pessoas que estão se preparando para serem, neste preciso sentido, e não no sentido de filho de algum rei, de alguma rainha, ou no sentido aristocrático, de sangue azul, ou qualquer coisa, mas somente neste sentido, mas muito importante sentido, são pessoas que vêm aqui a partir de uma vivência, de uma escolha, de uma opção de vida, fazer os preparativos para se converterem em pessoas que vão dirigir outras pessoas, que vão dirigir serviços, que vão transformar práticas, que vão transformar serviços. Nesse sentido, pessoas que realmente devem imbuir-se da grave responsabilidade de que estão nestes cursos, embora não só nestes, preparando-se para assumirem principados, para assumirem espaços de liderança, de direção do trabalho, da atividade de outros seres humanos, de outras pessoas. Eu acho que isso é extremamente importante e, sem dúvida nenhuma, encarado dessa forma, o início de um curso como esse, de cursos como esses, cursos de especialização, cursos de planejamento e de saúde mental, adquirem, o início deles adquire também uma grande importância. Eu, tendo em vista a heterogeneidade do grupo de futuros príncipes e princesas, até com predomínio das princesas, eu não sei se deve à tão celebrada ascensão das mulheres na nossa sociedade ou, ao contrário, à queda dos salários. Porque nas profissões costuma acontecer que quando o salário médio diminui, as profissões se feminizam. Fica, talvez seja uma mistura das duas coisas, né? Esteja acontecendo. Mas devido à heterogeneidade do grupo de alunos, uns que vêm fazer um curso de planejamento, outros com um curso de especialização em saúde pública, eu confesso que fiquei bastante preocupado, perturbado com aquilo que deveria constituir essa aula inaugural, essa conferência. Decidi-me depois por uma linha de trabalho de todos aqui presentes que procurará fazer com que eu me restrinja no tempo, de maneira que, terminada aí uns 40 minutos, 50, se eu conseguir me conter o necessário, até porque ficará mortalmente chato falar mais tempo do que isso, mas que no período posterior nós possamos realmente debater, possamos dialogar, e a partir das questões, não necessariamente perguntas, mas colocações, posicionamentos que vierem da plateia, a gente possa calibrar aquilo que a gente tem eventualmente, a gente tiver eventualmente condições de contribuir, de responder do ponto de vista de anseios, de necessidades, de inquietações dos participantes dos dois cursos. Eu queria começar fazendo
uma certa provocação aqui, particularmente aos alunos do curso de planejamento, mas que é extensiva também aos que iniciam a especialização em saúde mental. É que na minha atividade profissional na área da saúde pública, infelizmente já longa, preferia até que fosse quase nenhuma, como a de pelo menos uma boa parte de vocês aqui, eu desenvolvi muitos anticorpos contra pelo menos uma certa ideia de planejamento. Uma ideia de planejamento, principalmente, que concebe a atividade de planejar da atividade de realizar, de gerir. Quando se cinde esses dois momentos da ação do dirigente em duas partes, em que alguém planeja e o outro executa, eu acho que existe, em primeiro lugar, uma perda mútua dos dois. Quem planeja é reduzido à função de conselheiro, não é mais príncipe, é alguém que apenas apresenta diversas opções, que o príncipe escolhe uma delas, e quem executa é também, aos olhos desse planejador, e talvez como compensação para sua frustração real, alguém que é um mero executor, né? É um braço, não tem cabeça. Infelizmente, esse tipo de concepção do planejamento, ele é muito difundido entre nós e se corporifica na estrutura das organizações nas quais nós costumamos atuar. Geralmente, se formos tomar, por exemplo, um hospital, um serviço de saúde, uma secretaria, um governo local, uma prefeitura, um governo estadual, uma presidência da República ou coisa parecida, nós vamos sempre encontrar a ideia de que deve existir um corpo específico de planejadores e que estabelece uma determinada relação com os executores. Mas essa relação nunca é capaz, se parte dessa separação, de restaurar a unidade entre pensamento e ação, entre planejamento e execução, entre quem pensa e quem faz. Nesse sentido, eu acredito que são válidas as restrições que muitas pessoas fazem aos modos como se concebe a função planejamento nas nossas estruturas, de uma maneira geral, e também isso acaba se refletindo na própria concepção, no próprio conceito que se faz, que se tem, que se desenvolve da atividade de planejamento. Isso é o que leva muitas pessoas, inclusive, a, de maneira talvez um pouco equivocada, a dizer que não gosta, não quer, não se interessa por planejamento, interessa-se só por fazejamento. Mas é uma ideia muito popular entre pessoas que querem realmente fazer coisas diferentes, mudar as coisas, alterar, enfim, a rotina, desde o serviço de ponta que lida com uma determinada demanda, com um determinado problema, até as estruturas governamentais de todos os tipos. Então, essa é uma primeira questão que eu queria levantar aqui, e que eu queria levantar pelo seguinte: na realidade, no meu entendimento,
o planejamento que interessa para quem vai ser dirigente é aquele planejamento que se socorre depois de uma série de formalidades, de uma série de dados, de uma série de informações, fundamentalmente para permitir o desenvolvimento prático das opções que já foram tomadas antes. Mas eu entendo que essa questão do planejamento, ela é uma questão fundamentalmente, eminentemente, indissociavelmente política, a partir de uma determinada escolha, de uma determinada posição que se assume diante de uma certa situação, traça-se um plano, um projeto de conservar, aperfeiçoar ou alterar, subverter essa situação. Quando se faz isso a partir de um sem número de discussões, de informações e também de pressões existentes, advindas da própria heterogeneidade, das contradições que existem no real dos serviços, no real da sociedade, a opção de planejamento fundamental já foi feita. O resto é detalhe. O resto se trata de ajustar a mira, mas a definição básica já foi tomada. E na definição dessa opção básica, não há nem pode haver distinção entre corpos especializados de planejadores, de especialistas ou de técnicos e corpos especializados de dirigentes, ou na linguagem vulgar da imprensa, de políticos, quando se trata de pessoas detentoras de mandatos, de cargos eletivos, ou mesmo quando se trata das pessoas que, no sentido mais amplo, são nomeadas, designadas, escolhidas por esses detentores de mandatos para dirigir os serviços, ou seja, para se compor o secretariado, para se compor a direção do hospital, a direção da rede de serviços, a direção das unidades de serviços, etc. Então, essa unidade, eu acho que é extremamente importante resgatar quando a gente discute na abertura de um curso que vai discutir, no fundo, o planejamento em geral e o planejamento numa área específica, que é o planejamento na área da saúde mental. Do contrário, se parte dessa divisão, se parte da separação entre essas duas funções, aquele rebaixamento da importância, do significado do planejamento adquire a forma de sua redução a uma técnica, de sua redução às vezes da pior forma, a uma fórmula, um receituário, que vai depois produzir eventualmente ou alguma norma ou alguma tentativa de funcionar como margens limitadoras para o rio da discussão daquilo que se chama de estratégia para o serviço, para o município, para o Estado, para o país. Então, neste sentido, atento também até ao próprio título dessa exposição, dessa conferência, eu acredito que a questão do planejamento não é uma questão de especialistas, não é uma questão que se aprende na escola, ou que deva ser aprendida na escola. Ela é uma questão de cidadania. Na verdade, quem advoga a ampla participação dos cidadãos no governo de cada serviço
e de todas as instâncias de poder da sociedade, deve trabalhar para incorporar o conjunto dos cidadãos na grande discussão daquilo que, num sentido mais especificado e tecnificado, se chama de planejamento estratégico. Se trata de incluir o conjunto dos cidadãos na discussão daquilo que se quer para a vida, para a instituição onde se trabalha, para a sociedade, para a cidade, enfim, para a sociedade dos seres humanos. Toda a experiência que nós tivemos a esse respeito nos serviços de saúde se basearam nesse tipo de concepção. Eu não quero ficar aqui narrando experiências específicas, mas vou somente pinçar alguns exemplos. Quando assumi, em 1984, a Secretaria de Higiene e Saúde da Prefeitura de Bauru, que é uma cidade do interior de São Paulo, 250 mil habitantes, de nada me valeram pilhas de informações, estudos preliminares e planos para a construção do sistema municipal de saúde daquela cidade, que estavam arquivados no Departamento Regional de Saúde de Bauru, que era um órgão da Secretaria Estadual da Saúde. E não me valeram porque partiam de um pressuposto político que explicitamente nós estávamos rejeitando. Já naquela época, nós tínhamos a ideia básica de que devíamos partir para a construção de um sistema público de saúde, que seria aquele consagrado na Constituição de 88, posteriormente, 4 anos depois, de base descentralizada, do Serviço de Saúde municipalizado. Eu fui para esta cidade, assumi a sua Secretaria de Saúde, sem sequer antes ter pisado nela uma única vez. Não a conhecia. Conheci o prefeito e ele me convidou para ir para a Secretaria de Saúde, exatamente vendo como característica positiva que eu não era da cidade, não conhecia a cidade. Portanto, não tinha compromissos com os grupos hospitalares e de médicos que controlavam o sistema de saúde da cidade. O lado negativo foi a justificativa da escolha, foi o positivo. E lá chegando, então, ele já havia tomado a decisão básica, quando fez o convite. A decisão básica era de construir um sistema de saúde local que fosse um sistema de saúde voltado ao atendimento das aspirações, das necessidades da maioria da população e, portanto, que iria se chocar com a resistência e a oposição de determinados setores que se beneficiavam com a situação existente anteriormente. Com essa ideia na cabeça, e a ideia sem uma filmadora na mão, né, como dizia a propaganda antiga do Jornal do Brasil, nós tínhamos também a ideia de que esse sistema de saúde devia ser um sistema baseado no atendimento ambulatorial, que ele não devia ser hospitalocêntrico, tinha toda essa crítica. Mas nós não conhecíamos a cidade, eu não conhecia nada da cidade, não sabia onde eram os bairros, onde que morava a população mais pobre, onde morava mais rica, não sabia nada. O assunto ficou facilmente resolvido mediante uma grande reunião, uma grande assembleia que convocamos com motoristas dos serviços de ambulância do pronto-socorro municipal e algumas pessoas mais antigas que trabalhavam nesse serviço. Ao cabo de algumas horas de discussão, eles foram indicando de que bairros procedia a maior parte dos doentes que demandavam o serviço do pronto-socorro e que vinham ao pronto-socorro não para atendimento daquilo que seria
algo que o pronto-socorro devia efetivamente fazer, ou seja, urgências, mas vinham em busca de algum tipo de cuidado, porque não havia rede pública de saúde na cidade. A partir daí nós já localizamos 8 locais da cidade, 8 bairros, que deviam ser prioritários para a instalação de serviços de saúde. Muito tempo depois, descobrimos na Faculdade de Saúde Pública da USP que uma turma de estudantes que tinha feito um estágio havia feito um levantamento baseado em uma determinada técnica de planejamento e havia chegado a identificar 10 pontos, 10 locais da cidade onde deveria ser instalada uma rede de serviço, e aqueles 8 pontos estavam contidos nos 10 que tinham sido fruto do estudo. Aliás, fala até a favor da boa qualidade do estudo feito. Mas eu estou exemplificando com isso que, primeiro, a opção política básica, que é a opção estratégica fundamental, tinha sido tomada sem nenhum estudo desse tipo. Segundo, o próprio início, o próprio planejamento da execução, da montagem da rede de serviço, prescindiu, de certa forma, daquela formalização específica no sentido de montagem de um cronograma de implantação de serviços, de escolha dos seus lugares, etc. e tal. Nós fizemos assim porque tínhamos também por uma opção, diríamos, estratégica, tínhamos um sentimento de pressa, tínhamos uma urgência de montar os serviços. Uma urgência até no sentido de legitimar a escolha feita pelo prefeito. Porque o fato de ele ter escolhido e levado para a cidade como um estrangeiro naquela cidade para dirigir os serviços, suscitou violenta oposição, não só da classe médica local, mas da maioria da Câmara de Vereadores, inclusive da maioria da bancada do seu próprio partido. Ele havia sido eleito em 1982 pelo PMDB. E havia uma oposição grande também dos 2 diários da cidade, das emissoras de rádio, havia uma oposição infernal. Diante de uma situação desse tipo, nós tínhamos que correr pau na máquina, montar os serviços rapidamente, fazê-los funcionar com rapidez, com boa qualidade, para buscar na sociedade, a posteriori, os apoios necessários à consolidação do programa de saúde do município. Por esse motivo, nós nem passávamos pela nossa cabeça a ideia de realizar um levantamento específico de dados e montar não sei o quê. Não dava. Aquilo ali tem que ser feito desta forma. A segunda questão que eu levanto a esse respeito é a experiência que tivemos também na implantação do programa de saúde mental. Nós já vínhamos discutindo todas essas questões, como lembrou o Paulo Amarante, já tínhamos feito em Bauru mesmo uma série de discussões, sediado esse encontro que lançou a consigna por uma sociedade sem manicômios, e tínhamos montado também já em Bauru um ambulatório de saúde mental de características novas. Mas lá não tivemos condições, né, força política, para fazer nenhuma intervenção em manicômio, apesar de existir naquela cidade um grande manicômio. Aliás, dirigido por um médico carioca. E quando nos transferimos, terminou esse mandato desse prefeito, ele fez o sucessor dele e tal, baseado inclusive no êxito do programa de saúde, e depois elegeu-se deputado federal e atualmente pelo PSDB. Nós nos transferimos para Santos, em 1988. E em 1989 assumi a Secretaria de Saúde de Santos. Aí a gente já teve tempo
de preparar um estudo um pouco menos atabalhoado sobre a realidade do sistema de saúde daquela cidade, inclusive sobre as questões na área de saúde mental. Mas não tínhamos uma clareza muito grande a respeito do que devíamos fazer. E, sobretudo, a respeito do ritmo, dos prazos. Havia tremendas discussões dentro da administração sobre que tipo de reação o povo da cidade, a opinião pública local, teria diante de uma intervenção radical no sistema, na área da saúde mental. Me recordo que as discussões que haviam naquela época eram as seguintes. Bom, todo mundo sabe a situação catastrófica, calamitosa dos serviços de saúde, em particular na área de saúde mental. As violências que ali se praticam, o desrespeito aos direitos humanos que existem ali dentro, toda aquela eletrochoques, as celas fortes, as camisas de força, inclusive as mortes evitáveis que ocorriam dentro do manicômio. Mas, aí, como esse manicômio existia há 40 anos, nós sabíamos que os muros do manicômio não somente escondiam o que se passava lá dentro, de quem passava na rua, do resto da cidade, mas funcionavam também como uma justificativa para a cidade fingir que não sabia o que havia ali dentro. Entendeu? Na verdade, as pessoas eram conscientes, sabiam daquilo, porque não é possível que uma instituição desse tipo funcione durante 4 décadas em uma cidade. E a gente ouvia muitos relatos de que as crianças, por exemplo, eram amedrontadas pelas suas mães diante de travessuras infantis, etc. Não com a ameaça do boi da cara preta, mas com a ameaça de ir com Anchieta, que era o nome da casa do hospício. Portanto, a cidade sabia o que aquilo representava. As famílias de maior nível de renda não mandavam os seus pacientes de saúde mental, os seus loucos, para aquele hospício. Mandavam para outros, comunidades terapêuticas fora da cidade, outros lugares. Mas a cidade fingia que não sabia. E o temor que havia em parte da administração era de que a súbita exposição dessa situação levasse a uma reação hostil. Uma reação hostil porque as pessoas iam ter desmascarado o seu álibi de ignorância do que ali dentro se passava. Ao mesmo tempo em que teriam que mudar um hábito cultural profundamente arraigado de segregar e isolar o louco, o doente mental. Passar a conviver com ele é um processo de mudança cultural que não é simples. Mas estávamos ainda, a prefeita tomou posse em janeiro de 89, e nós estávamos ainda discutindo isso quando ocorreu um fato clamoroso. Um cidadão foi internado no hospital por alcoolismo e amanheceu morto no dia seguinte. E aí as discussões cessaram e sem nenhum plano muito bem definido, nós resolvemos intervir no hospital no dia 3 de maio de 1989, com a ideia genérica de substituir o atendimento hospitalar, manicomial, por uma rede de serviços de natureza ambulatorial. Mas uma ideia diferenciada de toda a experiência que tínhamos tido antes, particularmente no estado de São Paulo, que era a ideia de que antes se devia constituir a rede ambulatorial para depois intervir no manicômio. E agora não. Agora se tratava de se instalar dentro dessa cidadela, dentro desse manicômio, para posteriormente, a partir da desconstrução desse equipamento, desse serviço de saúde, montar o serviço ambulatorial. E assim foi feito. Nós devemos festivamente fechar
o hospício agora no mês de outubro, depois de ter constituído toda uma rede de serviços. E as pessoas que quiserem conhecer mais em detalhe, temos folhetos ali, uma mesinha mostrando. Mas o que é que eu quero extrair do relato dessas duas? A outra questão foi também, claro, em Santos, da mesma forma, eu era um estrangeiro, né? Tinha saído de Bauru. Em Bauru eu era um estrangeiro porque não era de Bauru. Em Santos eu era o homem de Bauru. Tinha vindo de Bauru, era um estranho na cidade, nada tinha a ver com a vida da cidade, etc. E nós também, aí nós já tínhamos a Constituição de 88, promulgada em 5 de outubro, e a nossa diretriz estratégica básica já tinha sido tomada antes de qualquer coisa. A nossa diretriz era: vamos implantar na cidade o sistema de saúde preconizado na Constituição. Esse foi e continua sendo o ponto de apoio de todo o nosso, do ponto de vista político, de justificativa, de legitimidade, de todo o trabalho que nós temos realizado na área de saúde do município. Eu estou querendo, com essas considerações, não para a tranquilidade do professor Edmundo Galo, dizer que vocês não devam fazer toda a discussão que o curso lhes proporcionará sobre a questão do planejamento, suas bases teórico-metodológicas, os diversos tipos possíveis de planejamento, a história do planejamento, a relação do planejamento com a política. Não estou querendo desvalorizar em nenhum momento essa experiência e esse conhecimento. Estou apenas procurando, ao contrário, ampliar essa ideia do planejamento, que eu acredito, inclusive, que deve ser a ideia inspiradora, pelo menos de uma boa parte dos professores desse curso, se não da totalidade, que é a ideia de que aquilo que vocês vão dedicar esses 2 meses de trabalho intenso, a que se referiu aqui a professora Maria Helena, a 8 horas por dia, não é um conjunto de regras ou um conjunto de técnicas, no sentido mais restrito dessa expressão. É uma discussão sobre as formas de conceber a transformação de uma realidade sobre a qual vocês vão atuar. E essa questão do planejamento assim concebida, ela extravasa de longe qualquer regrinha, ou qualquer técnica, ou qualquer concepção estrita de planejamento. Mas, felizmente, esta escola, este departamento, este curso, não são caudatários de uma concepção estreita, limitada, do que vem a ser o planejamento. Só para se ter uma ideia de como essa coisa é ampla e como remonta a discussão sobre ela, vista desse ângulo, há muitos séculos atrás. Recomendo aqui a todos, sem estar ganhando comissão nenhuma da editora, a leitura de um livro extremamente interessante. É uma biografia do imperador romano Nero, feita por um italiano chamado Massimo Fini. Saiu agora, em agosto. Ele é editor escrita. Ali há uma grande discussão sobre planejamento, por incrível que pareça. Aliás, devo dizer que a leitura desse livro me tornou um admirador do Nero. E olha que não pretendo tocar fogo na cidade de Santos. Porque ali se discute, por exemplo, de que maneira se deu o planejamento estratégico dos 14 anos de governo do Nero. Ele começou tendo sucedido o imperador Cláudio
estava em litígio aberto com a aristocracia romana, com os patrícios, com o Senado romano. Ele então começou, seguindo a orientação do Sêneca, que era seu preceptor, querendo fazer um acordo, ganhando um certo tempo, consolidando-se, porque ele assumiu o Império com 16 anos, imagino. Um certo acordo, mandou cunhar umas moedas onde aparecia sua efígie ao lado da sua mãe Agripina, que lhe dava uma certa legitimidade, porque ela era descendente de um outro imperador germânico, e fazendo uma certa mediação, limitando um pouco a política do seu antecessor de favorecer a criação de uma burocracia estável, necessária para administrar um grande império multinacional, e uma burocracia que, devido à ociosidade do patriciado romano, era composta toda de libertos, de ex-escravos, principalmente gregos, mas isso irritava muito os nobres romanos. Começou por ali e tal, até que viu que essa política de apaziguamento não estava dando muito resultado, porque na medida em que ele não se entregava plenamente a fazer a política que interessava aquela gente, eles começaram a conspirar para afastá-lo do trono. E ele então teve que começar a rompeu com seu preceptor, mandou executar a mãe. Era uma figura muito pragmática. Mas a mãe tinha matado o imperador anterior, não era? A gente tem que ler essas coisas contextuando. A mãe não era mãe como a gente entende hoje. O conceito de mãe também é histórico. Não pense que mãe é mãe o tempo todo, não, porque não é. Tudo você tem que ver a história, o contexto. E a partir daí foi progressivamente num conflito crescente, propôs uma reforma tributária que prejudicava o interesse dos patrícios. O Senado rejeitou a sua reforma tributária. Ele teve que enfrentar muitas dificuldades, tudo, mas tratou de ir se aproximando cada vez mais de outras bases de apoio, que ele chamava de as forças emergentes da sociedade romana, os comerciantes e a plebe romana, não os escravos, porque escravo era escravo, era considerada coisa, né? Não era gente. E isso se desenvolveu a luta a tal ponto que, depois de ter que desbaratar diversas conspirações e dizimar o Senado, praticamente condenando à morte uns 20 senadores após a conspiração do Pisano e outras conspirações, ele terminou vítima de uma rebelião oriunda de onde? A gente estuda essas coisas e vê que o nosso atraso tem raízes antigas da Península Ibérica. Foi Galba, que era o governador do que hoje a gente chamaria da Espanha, e Otão, que governava a Lusitânia, que se rebelaram contra Nero e criaram uma situação que culminou com o seu assassinato quando tinha 30 anos, após 14 anos de reinado. Mas eu só estou contando essa história para se ver como essas questões são questões antigas e como essas questões são, no fundo, questões que dizem respeito à luta política geral da sociedade. Todo o meu empenho nesse tempo que me foi dado aqui pelo Paulo Amarante e pelo Galo consiste em lhes transmitir a ideia de que qualquer atividade transformadora que vocês venham a desenvolver em seus locais de trabalho, em seus futuros departamentos disso ou daquilo outro,
em suas secretarias de saúde de municípios, de estados, ou em suas áreas de ministérios, qualquer que seja o posto que, como partes desse príncipe coletivo, que é, vou dizer aqui do Paulo Busto, a tropa da saúde pública, que quer fazer uma transformação, não só na saúde, mas na sociedade, qualquer que seja o lugar que vocês vão ocupar, qualquer que seja a função específica, aparentemente técnica, que vocês venham a desempenhar e para a qual vão se preparar nesses cursos, não é possível separar essa questão das grandes opções da sociedade. Não é possível separá-las das grandes opções estratégicas. Em outras palavras, tentando reabilitar uma palavra, não é possível separar das grandes questões políticas. É impossível trabalhar para desenvolver serviços de saúde, sistemas de saúde, melhorar a qualidade de vida, os níveis de saúde da população, abstraindo-se este trabalho, esta reflexão, do seu contexto mais amplo, do contexto das questões que envolvem as pessoas, não enquanto especialistas, enquanto técnicos, mas enquanto cidadãos, enquanto pessoas que participam de um enfrentamento político mais geral e que empurram a sociedade para manter-se, para reproduzir-se, manter-se do modo básico como ela vem existindo até agora, ou que querem fazer com que ela salte dos trilhos, né, e tome outro rumo. Um rumo que frequentemente, no momento em que se programa esse saltar, esse descarrilhamento, esse saltar dos trilhos, que causa tanto temor, um rumo que não está plenamente traçado, plenamente estabelecido antes. Há um elemento de incerteza, de dúvida, de aposta nessas questões de mudança, de transformação, que para mim é o elemento mais fascinante que tem, mais lúdico que tem esse trabalho. E que eu acho que a gente deve preservar esse aspecto até como um elemento alimentador da paixão, vamos chamar assim para distinguir da paixão amorosa, da paixão civil, ou se quiserem, da paixão moral com que nós nos dedicamos a esse tipo de atividade. Eu estou bastante convicto de que sem sobre esses estudos, sobre essas opções, sobre essas questões, a gente reflita, e refletir é um ato da razão, faz parte do mundo da lógica, mas sem que essa reflexão seja, de uma certa maneira, contaminada por esse elemento passional, esse elemento de paixão, nós não conseguimos vencer as dificuldades que estão à nossa frente, nós não conseguimos congregar em torno de nós as pessoas necessárias para a execução dessas tarefas a que nos propomos, nós não conseguimos imantar, criar as forças necessárias para vencer as resistências que se opõem a qualquer projeto de mudança, qualquer projeto de transformação. E eu, pela experiência que tive, não é só essas experiências assim, de administração de secretarias, mas também experiência como diretor de centro de saúde, como aluno de centro de saúde escola, na época em que isso está diferenciado